próxima definição que a gente precisa fazer é a definição de base. Eu vou dizer que um conjunto de vetores é uma base para R2 se eu consigo gerar o R2 todo com esses vetores. O que eu quero dizer com a palavra gerar? Eu digo que esse conjunto de vetores gera o R2 se todo elemento de R2 pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores. E a segunda coisa que eu vou pedir é que esse conjunto tenha o menor número de vetores possível. Ou seja, vamos supor que eu tenho um conjunto com 3 vetores que gera o R2. Mas ao eliminar um desses vetores, eu continuo gerando o R2. Então, esse conjunto com 3 vetores não é um conjunto com o menor número possível de vetores que gera o R2, porque eu posso eliminar um deles e continuar gerando o R2. Então, o que eu quero é que esse conjunto de vetores gere o R2, mas que ele não tenha nenhum vetor desnecessário. Ou seja, se eu puder eliminar um vetor ali de dentro, esse vetor não é necessário para gerar o R2 todo e eu não vou permitir situações em que isso acontece. Então, eu quero um conjunto que gere o R2 sem que haja dentro desse conjunto vetores desnecessários. Bom, então, para garantir essas duas coisas, essas duas propriedades, eu vou pedir que, dado um conjunto de vetores, para eu chamar esse conjunto de vetores de uma base, eu preciso primeiro que esse conjunto gere o R2, ou seja, qualquer elemento de R2 tem que ser escrito como uma combinação linear desses vetores. E a segunda condição que eu peço é que esse conjunto de vetores seja econômico. O que eu quero dizer com isso? Que se eu conseguir gerar o R2 com menos vetores do que os que eu tenho nesse conjunto, isso quer dizer que existem alguns vetores dentro desse conjunto que são desnecessários, porque eu não precisaria deles para gerar o R2 todo. Então, esses conjuntos onde existem vetores desnecessários, onde eu posso fazer a mesma coisa com menos vetores, são os conjuntos linearmente dependentes. Então, para garantir que eu tenho o menor número de vetores que satisfaz essa condição aqui, eu vou pedir que esse conjunto seja linearmente independente. Então, eu tenho que garantir essas duas coisas aqui para dizer que eu tenho uma base de R2. Vamos tentar entender que tipo de conjunto vai ser uma base para R2. Bom, então a primeira observação que eu vou fazer aqui é que com um vetor só, então se eu tiver apenas um vetor, eu não consigo gerar o R2, ou seja, eu não consigo, fazendo combinações lineares desse único vetor, chegar a todos os outros elementos de R2. Então vamos entender por quê. Fazer combinações lineares de um único vetor significa calcular os múltiplos desse vetor. Só que a gente sabe que múltiplos de um vetor vão todos morar nessa reta aqui que passa pela origem e tem essa direção dada pela setinha que representa o vetor V. Então, se eu tiver um único vetor, se eu fizer todos os múltiplos desse vetor, eu vou sempre morar nessa reta aqui. Então, eu não consigo, por exemplo, gerar esse vetor que está aqui, porque ele está fora da reta e com esse vetor aqui eu consigo só passear sobre essa reta que passa pela origem. Então, isso significa que com um vetor só eu não consigo chegar a todos os pontos do R2 e, portanto, um conjunto que tem um único vetor não pode ser uma base para R2. Agora, o que acontece se eu tiver mais de 2 vetores? Se eu tiver mais de 2 vetores, esses vetores vão ser necessariamente LD. E quando eu tenho um conjunto de vetores LD, eu posso gerar o R2, mas se esse conjunto de vetores LD gerar o R2, eu consigo eliminar um dos vetores, pelo menos, e continuar gerando o R2, porque um conjunto LD significa que eu tenho um vetor desnecessário ali dentro. Removendo um dos vetores, eu consigo ainda chegar nos mesmos pontos que eu chegava antes fazendo combinação linear.
Então, um conjunto com mais de dois vetores nunca vai ser econômico, nunca pode ser um conjunto com o menor número possível de vetores que gera o R2 todo. Então, um conjunto com mais de dois vetores nunca é uma base. A gente acabou de ver que com um vetor só eu não consigo gerar o R2. Com mais de dois vetores eu posso gerar o R2, mas se eu gerar o R2 eu sempre consigo encontrar um conjunto com menos vetores que continua gerando o R2, porque um conjunto com mais de dois vetores em R2 é sempre LD. Então, uma base para a gente tem que ter dois vetores. Se tiver um, ela não gera R2. Se tiver mais do que dois, vai ser sempre LD. Como eu preciso de um conjunto que gera o R2 e é LI, então esse número de vetores tem que ser 2. Só que não são quaisquer dois vetores que servem, porque existem conjuntos com dois vetores que são LD. Esses aí não servem para a gente. Então, para nós, uma base de R2 é um conjunto que tem exatamente dois vetores e esses vetores têm que ser LI. Qualquer conjunto com dois vetores LI é uma base para o R2. O que isso significa? Isso significa que qualquer vetor de R2 que eu pegar, eu consigo encontrar constantes alfa e beta, de modo que eu consigo chegar ao vetor V fazendo combinações lineares de o 1 e o 2, os vetores da base.